influenciadora argentina Dani Lachepe virou notícia nos últimos dias, depois de contar como arranjou um namorado em plena pandemia. Daniela, aos 41 anos, revelou durante participação em um programa de TV local que conheceu o seu novo namorado da janela de casa. Javier é gari na Argentina e trabalha fazendo a coleta de lixo na Rua da Atriz. Segundo ela, a paquera acontecia toda vez que o caminhão de lixo chegava. Até que um dia ela se apaixonou, como confessou no programa de TV. Estou empachada de amor. Nós conversávamos da janela por alguns segundos, então ele ia embora. Eu esperava mais que o salário no fim do mês. Me arrumava quando ele ia passar. Depois, continuamos falando por telefone. Na pandemia, com todos os horários trocados, eu dormia às 5 da manhã conversando com ele. Já estávamos namorando antes de nos beijarmos. Logo, a notícia gerou questionamentos na rede. Paixões avassaladoras em tão pouco tempo. Seria um sinal de carência? E em tempos de quarentena, então, o medo de ficar sozinho só aumenta. Se você anda conectado nas redes sociais, provavelmente já ouviu esses dois termos por aí: lockdengo e quarentena. Um se refere à possibilidade ou vontade de passar o confinamento com alguém. O outro define aquelas pessoas que estão sozinhas na quarentena, que não começaram a namorar antes da pandemia e agora estão sofrendo com a solidão. Só toma cuidado, fogo pega fácil. Agora chegou sua vez, vou te incendiar. A atriz Cléo Pires já foi uma dessas pessoas que assumiu que o isolamento aumentou a carência. Meses atrás, Cléo usou a rede social para pedir que a quarentena acabe logo e lamentou a falta de um affair. Saudades de ter um contatinho? Passa logo, quarentena! Essa famosa carência, que no isolamento social ganhou o nome de quarentena, fez muita gente se expor ainda mais nas redes sociais em troca de elogios. E na busca por crush, então, as conversas em aplicativos de paquera só aumentaram. São algumas das alternativas que muitos encontraram para diminuir a solidão e lidar com aquela sensação incômoda de que está faltando alguma coisa. Depois da polêmica criada em torno do romance entre a influenciadora argentina e o gari Javier Cordoni, Dani Lachepe contou que decidiu desacelerar a paixão e explicou que, para manter a relação saudável, os dois se veem apenas uma vez a cada 2 semanas. Nos vemos uma semana sim, uma semana não. Achamos que assim está bom. Nossos filhos são pequenos e a convivência seria muito complicada. Mas além dos nossos filhos, nós gostamos de sentir falta um do outro. Não queremos nos cansar da companhia. Mas e aí? Será que é fácil distinguir o que é amor e o que é carência? Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro aquele. Essa música fez sucesso, sabe por quê, Cristiane? Porque eu acho que essa música ilustra muito bem o cúmulo da carência, não é? A pessoa recebeu a facada, mas diz, ó, se você voltar eu perdoo, retiro a queixa, desde que você fique comigo. E ninguém gosta de saber que é carente, né? E as pessoas normalmente pensam assim, não, mas é porque eu amo tanto que eu aceito mesmo depois da facada. Aliás, é este o tema do programa hoje. Nós vamos falar sobre se você é carente e não sabe. Coloca aqui o tema do programa hoje. Muitas pessoas são carentes e não sabem, mas vão descobrir aqui hoje na Escola do Amor. Será que você é carente? Será que você é carente e não sabe? Você tem carência, mas não está sabendo que está carente e por isso suas atitudes de carência estão causando problemas para a sua vida amorosa? Cristiane, vamos já falar aqui sobre os 4 sinais que vão ajudar a pessoa a descobrir se ela é carente e não sabia. Vamos aos primeiros sinais aqui. Olha só. Primeiro sinal, só o primeiro por enquanto, sempre querendo atenção. Essa é o top mesmo, né, da carência. Por quê? A pessoa que é carente, ela precisa de atenção. Ela precisa, não é uma questão luxo para ela.
se ela tem intenção ou não, tudo bem. Não, ela precisa. E porque ela precisa, então ela faz qualquer coisa para isso. Aí você entende agora muitas pessoas nas redes sociais que estão sempre, né, querendo postar alguma coisa para chamar atenção. Aquilo, na verdade, no fundo, é uma carência. Então, isso é um problema muito comum hoje, né, Renato? As pessoas estão precisando muito de atenção. Aquela questão de ficar ligando toda hora. Olha, você liga para mim, onde é que você está? E a pessoa fica cobrando, chamando atenção. Isso aplica para solteiros, tanto para solteiros quanto para casados? Casado também, porque eu tinha esse probleminha quando a gente tinha problema no casamento. Eu era carente e eu buscava maneiras de chamar a atenção do Renato. E eu lembro que teve uma vez que eu fiz permanente, né? Mudou o cabelo. Mudei o cabelo. Olha, a gente tinha que arrumar essa foto. A gente tinha que arrumar essa foto. Não, ela não, tem obrigada. uma foto só. Não, eu só tirei uma foto porque aquela ali foi. Deu. Eu não consegui me conter naquele dia. Porque a Cristiane chegou em casa, ela foi no cabeleireiro, foi no salão, e aí eu pensei, era mais um dia que ela vai no salão. Mas quando ela voltou... Eu falei, o que aconteceu? Eu não consegui conter. Era o quê? Esse primeiro ano de casamento? Eu consegui atenção, né? Segundo, mas com a atenção errada, porque eu ri. Né? Não, mas a pessoa carente, ela aceita até a atenção errada. Até a atenção errada. Então, e a gente, nessa época, o Renato não dava muita atenção e eu ficava tentando chamar a atenção dele, mudando a cor do cabelo, sabe? Ficando loura, depois comprando roupa, sabe, mudando o meu look, tentando chamar a atenção dele, tentando... E quando eu vi que não chamava, né, então eu era assim, aquela pessoa que é uma outra parte, né, da carente. Você me ama? Você me ama? Você me ama? Me irritava muito. Você me ama? Mas tem mulher, Cristiane, que fica assim... Peraí, fica a câmera, não muda a câmera não, tá? Tem mulher que é assim, ó, ela fica passando na frente da televisão... Ela passa na frente da televisão para ver se o marido para de assistir a televisão e olha para ela. Mas, pois também culpa dele, porque também ele está mais ligado na televisão do que na esposa. Mas, assim, são os absurdos que a pessoa, às vezes, por causa da carência, ela acaba fazendo para chamar a atenção. Vamos ver aqui o segundo ponto. O primeiro é você chamar a atenção. O segundo é não consegue ficar sozinho. A pessoa que é carente, ela não gosta da própria companhia. Quando ela está sozinha, ela não sabe o que fazer. Então, ela tem que ficar procurando alguém para chamar para estar com ela, ou no telefone, ou vir à casa dela, ou ela vai até a casa das pessoas, e muitas vezes essas pessoas se tornam indesejáveis, né? Elas se tornam, assim, inconvenientes, porque elas estão sempre ali chamando a atenção do filho, da sogra, do genro, do vizinho. Ela está chamando a atenção de alguém. Ela não enxerga isso. Até o cachorrinho fica chateado com ela, porque ela não deixa o cachorrinho sozinho, fica só querendo pegar o cachorrinho. E você sabe o que é pior da carência, Renato? É a pessoa não enxergar que ela tem a carência. Porque enquanto você acha que você não tem uma carência, você fica justificando esses comportamentos. Então, eu gosto de atenção porque é bom para mim. Eu gosto de me sentir amada, valorizada. Então, ela vem com uma justificativa. Quando a gente fala, né, que desse ponto da pessoa não conseguir ficar sozinha. Não é que eu não consigo ficar sozinha, mas eu sou aquela pessoa que gosta de ficar com as pessoas. Então, ela sempre acha uma justificativa para amenizar isso. E aí ela não resolve o problema, porque a carência, nós estamos falando aqui de um jeito assim brincalhão, mas a carência faz muito mal. A gente até colocou uma enquete lá no Instagram perguntando o que as pessoas têm feito por causa da carência, que elas se sujeitam por causa da carência. Na verdade, o que é o pior sobre a carência? Você que gostaria de dizer aí, você tem passado por isso? Entra lá agora no nosso Instagram, da Escola do Amor, que é The Love School. O Instagram da Escola do Amor é The Love School, tudo junto, tá aí. Então, entra lá agora, nós colocamos essa enquete, essa pergunta. Qual a pior coisa de estar carente? Qual é a pior coisa? Algumas pessoas dizem assim, olha, a pior coisa de estar carente é ficar mendigando atenção. A pior coisa de estar carente é ficar
chamando a atenção do outro e não receber nada em troca? O que é, na sua opinião, na sua experiência, se você já esteve carente, ou se você é carente, está carente, ou convive com alguém que é carente, qual é a pior coisa da carência? Digite lá que nós vamos colocar algumas respostas aqui, tá bom? Agora, vamos ao terceiro sinal de que a pessoa é carente e não sabe. Muitas pessoas que são carentes se sujeitam ao que é ruim. Então, por causa da carência, a pessoa, ela aceita maus tratos, ela aceita mentira, ela aceita traição, ela aceita rejeição, desde que, de vez em quando, pingue uma migalha de amor, pingue um pouquinho de carinho, de atenção, um abraço, um beijo, um ato sexual. Aí ela aceita qualquer coisa. E o pior, Renato, é que as pessoas conseguem identificar um carente de longe. Então, uma pessoa abusiva, ela vai se aproveitar da sua carência. Ela vai se aproveitar. É por isso que você vê tantas pessoas caindo em golpes na internet. Mulheres, principalmente mulheres, né, caindo em golpes. Por quê? Porque a carência delas faz elas ficarem, assim, vulneráveis. Então, se você dá um pouquinho de elogio para ela, então, olha, ele é legal. Ele é legal. Se ele curte a foto dela, se ele coloca lá um comentário, se ele fala assim, olha, você é o amor da minha vida, eu nunca conheci uma pessoa como você, pronto, já ganhou, sabe? Ele não fez nada por ela, não mostrou nada, nada, zero. Ele só falou. Mas ela é tão carente que só falar, não precisa, pode até mentir, ela vai acreditar. Aliás, nós vamos mostrar a história de duas solteiras que foram entrevistadas e elas vão falar o que elas se sujeitaram por causa dessa carência relacionando-se com homens na internet. Daqui a pouquinho. Mas, então, o terceiro sinal que você é carente e não sabia é que você se sujeita ao que é ruim. E o quarto sinal é este: quer atrair, mas afasta. Isso aqui é o que muitas pessoas carentes não se dão conta, Cristiane. Elas querem tanto a atenção, querem tanto agradar para ter a pessoa do lado dela, que ela acaba afastando e se tornando solitária. Ela enjoa, sabe? Ela enjoa. É assim, você está numa situação que você quer muito o que a outra pessoa tem para te dar. E nisso você fica enjoativa. Você fica ali querendo, sabe, ganhar aquela pessoa. Você fica querendo agradar aquela pessoa. Você fica fazendo de tudo para ganhar a aprovação daquela pessoa. Ou seja, você se torna escrava dessa sua carência. A sua carência faz você se rebaixar diante das outras pessoas, sempre se achando inferior. Sempre, sabe, Renato, faz muito mal a carência. As pessoas não têm noção de como a carência é nociva. E a carência não é amor, tá? Quando você não pode ficar sem alguém, quando você tem que estar sempre chamando a atenção de alguém, quando você precisa da aprovação dos outros, isso não faz bem para você, isso faz mal para você. Você fica numa situação que qualquer um pode abusar de você. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que fazer a respeito disso. Você diz, tá bom, Renato e Cris, acabei de descobrir aí que eu sou carente. E agora, o que eu faço para mudar isso? Porque eu sou essa pessoa que aceita o que é ruim, que acaba afastando os outros sem querer, eu me sujeito às coisas, eu não me dou bem sozinho. Por que eu sou assim e o que eu tenho que fazer para mudar? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Agora eu quero ler alguns comentários aqui das pessoas que já entraram lá no nosso Instagram, da Escola do Amor, The Love School, e estão dizendo o que é pior sobre estar carente. Vamos ler aqui alguns casos. Olha só, pior coisa de estar carente, a resposta Candy Nobre diz assim, confundir quem realmente quer um relacionamento com você de quem só quer te usar sem compromisso. Realmente, a pessoa que é carente, ela não consegue distinguir muitas vezes quem está se aproveitando dela e não quer nada sério. E você sabe, a carência, ela não está ligada à independência financeira. A dependência financeira, né? Então, às vezes, a pessoa, ela é independente financeiramente, ela tem dinheiro, ela é até famosa, ela é até bonita, ela tem beleza, ela tem tudo assim,
Mas a carência, isso aí não resolve a carência. Não, por exemplo, porque agora existem os sugar daddies, ou sugar babes, não é? Ou seja, homens ricos ou mulheres ricas, sugar mommies, né? Que usam do seu dinheiro, da sua riqueza pagam uma pessoa... O cúmulo da carência. O cúmulo da carência. Pagam a pessoa para ter alguém para conversar, alguém para sair. Quer dizer, a independência financeira não resolve a dependência afetiva. Muitas pessoas ricas, cheias de dinheiro, usam esse dinheiro para pagar um acompanhante, uma prostituta, uma garota de programa, um garoto de programa, para satisfazer. Nós não estamos aqui dizendo para você, atacando pedras em você, nós estamos aqui falando do problema, o que te move a fazer as coisas que você faz. Talvez você nunca pensou que a carência está por trás das suas atitudes, a carência está por trás da sua traição. Muitas pessoas traem por causa da carência. Ah, mas é mau caráter. Sim, é mau caráter também. Mas o mau caráter impulsionado pela carência. A pessoa é casada e não tem sexo com o parceiro, não tem carinho, não tem atenção, só tem patada, só tem maus tratos dentro do casamento. Então ela já está carente. Aí aparece alguém que traz uma oportunidade, ela pensa, sabe de uma coisa? Eu vou chutar o pau mesmo e vou me presentear com esse pouquinho de carinho aqui, já que eu não tenho dentro do casamento. A carência está por trás de muitos problemas afetivos. Vamos ler aqui mais alguns comentários. A resposta da Sil Brito: não ver graça em nada, tudo monótono. Uma coisa que não falamos aqui, né? A pessoa parece que a vida perde a cor, perde o som, né? Perde a música. Ela tem que estar sempre causando, de alguma forma, para ela satisfazer essa carência, né? Você não pode ter um dia assim comum, né? Você imagina, Renato, você imagina isso. A pessoa carente, ela não pode nem ter rotina. Porque a pessoa carente, ela precisa que tenha sempre alguma coisa acontecendo para ela se sentir bem com ela mesma, para se sentir amada, valorizada. Por isso que muitos carentes se entregam ao trabalho com toda a força. São workaholics porque não conseguem ficar sozinhos. Qual é a sua experiência do pior da carência? Qual é o pior de estar carente? Deixe o seu comentário lá no Instagram da Escola do Amor. Agora nós vamos acompanhar o que a carência faz também aí. Nós vimos nestes pontos que comentamos aqui, que a carência ela é capaz de fazer a pessoa tomar atitudes absurdas. E você vai ver agora alguns absurdos que acontecem aí bem publicamente na vida das celebridades. Será que por trás destas celebridades, do que elas têm feito e fizeram com seus respectivos cônjuges, não está uma carência? Vamos acompanhar. Parece que tem gente que busca o amor a qualquer custo. O que a gente não sabe é se a carência de afeto ou a proximidade é que faz com que as pessoas se joguem nos braços de quem estiver mais perto. A gente já tentou de tudo pra ser um casal. Essa semana foi notícia um casamento um tanto incomum. O sertanejo Jorge, da dupla com o Matheus, se casou no final de março com Raquel Boscati. Até aí, tudo bem. Mas o que chama a atenção nesse relacionamento? Vamos entender quem é quem nessa história. Jorge era casado com Ana Carolina Freitas, com quem teve o filho Davi. Raquel, a atual mulher de Jorge, era namorada de Pedro Freitas, irmão de Ana Carolina. Amigas de infância, Raquel, inclusive, foi uma das madrinhas de casamento dela e de Jorge. Conclusão: Jorge se casou com a ex do seu ex-cunhado. Grávida de 8 meses, Raquel espera uma filha do cantor. Mas a confusão não parou por aí. O relacionamento de Jorge e Raquel, que teve início em outubro do ano passado, foi alvo de críticas e até ataques do ex-marido dela, quando ele descobriu que Raquel estava grávida do sertanejo. Indignado, o ex desabafou em suas redes sociais. Como não conseguiu engravidar de mim, tentou o time do Flamengo todo, Barcelona, equipe do Vila Mix, e pegou o Jorge, príncipe do Egito de Barba da Mesopotâmia, seu ex-cunhado e marido da sua melhor amiga. Até a mãe de Jorge, Genô Barcelos, entrou na confusão e defendeu o filho. Quero que ele seja feliz e ele está.
e que Iná também seja. Fique em paz. Raiva e rancor não levam a lugar nenhum. Dos palcos aos gramados. Um outro caso que nos fez pensar até que ponto a carência é responsável por atitudes um tanto questionáveis aconteceu com o jogador Maxi Lopes. O atacante argentino era casado com a modelo Wanda Nara, com quem teve 3 filhos. Só que Wanda resolveu dar em cima de um dos melhores amigos do marido, o também jogador Mauro Icardi. Ardilosa, a modelo teria convidado Icardi para um passeio de barco. Detalhe, o marido dela estava junto. Em um cantinho da embarcação, a loira teria seduzido o jogador. 2 meses depois desse episódio, o casal se separou. Wanda e Icardi se casaram e já tiveram 2 filhas. E Maxi Lopes diz que superou o choque que acabou com o seu casamento. Mas conta que na época, sofreu muito pela traição. Chorei muitas vezes e tudo que quero é passar o tempo que me é de direito com os meus filhos, afirmou ele. E outro sertanejo envolvido em um imbróglio que veio à tona pelas redes sociais foi Marlon, da dupla com Maicon. Me pergunto se andou pensando em mim. O cantor foi casado com Letícia Oliveira por 15 anos. Eles participaram da 3ª edição do Power Couple em 2018. Durante uma conversa no reality A Fazenda, Marlon confessou que já havia traído a mulher. É exatamente o que eu pensei depois que a última vez que eu traí ela. Ela sabe, né? Então, você falou ela sabe. Ela descobriu tudo sozinha e eu não conseguia mentir. Não consigo mentir não quando eu traio. Com o perdão dela, isso seriam águas passadas, se alguns meses depois ela não descobrisse que, na época, o marido ia ser pai de um filho de sua ex-amiga, Maria Clara. Dizem até que a moça foi pivô da separação do casal. A notícia da traição foi dolorosa. A da gravidez foi mais dolorosa ainda. Cada vez que eu acho que não dá para piorar a situação, ou cada vez que eu estou bem me recuperando, vem uma cacetada dessa. Desabafou ela. Facilidade pela proximidade, carência ou busca da felicidade a qualquer custo? A verdade é que essa é uma pergunta que não é fácil de responder. Mas, certamente, situações como as que vimos só trazem mais transtornos a qualquer que seja o tipo de relacionamento. Então, muitas pessoas que têm visto isso acontecer no meio artístico, elas... Vem mais para cá um pouquinho, Cristina. Elas não se dão conta que por trás disso está a carência por causa do que está acontecendo dentro do relacionamento. A pessoa dentro do relacionamento ela está carente e ela não sabe o que fazer, então ela começa a aprontar. E é isso que a gente vê aí estampado nos noticiários. Eu vi aqui um comentário, Renato, da Anne Carvalho, que ela deixou lá no nosso Instagram, que ela fala exatamente isso. De cair nas tentações e muitas vezes sair ferido. Quer dizer, a gente agora entende por que muitas pessoas traem. Tem a carência por trás, né? E às vezes, assim, a pessoa, quando a pessoa é desnutrida, né? Quando ela tá precisando muito de atenção, de carinho, de amor, o que acontece? Se ela não ganha do parceiro dela, do marido, da esposa, e alguém dá, é muito perigoso, né? Porque ela fica numa situação assim, tentada realmente, porque ela não está ganhando nada daqui, do marido, da esposa. Então, mas aí alguém está dando. Então tem muita gente caindo em tentação, por isso você vê aí, né, muita gente traindo pelas redes sociais, traindo pelo celular, porque muitas vezes é pura carência, a pessoa precisa tanto de atenção, ela precisa tanto de estar sendo ali, sabe, querida por alguém, valorizada por alguém, elogiada por alguém, né? E às vezes o marido, a esposa está tão ocupado com as coisas do dia a dia, né? Do trabalho, com as crianças, não tem noção de como essa carência que ele fica lá pedindo, me dá atenção, fala comigo, conversa comigo, o quanto isso aqui está falando que ela pode acabar traindo. Está prestes a trair, não é? Nós recebemos muitos contatos
muitas perguntas, muitos pedidos de ajuda de maridos, de esposas que dizem assim: Renato e Cris, me ajudem, por favor, eu estou a ponto de trair, eu não quero trair meu marido, eu não quero trair minha esposa. Aí fala da sua carência e fala do que está recebendo de outra pessoa, de uma terceira pessoa. Então, será que isso não esteja acontecendo dentro do seu relacionamento? Eu não quero lançar dúvida, eu quero lançar para você um chamado de atenção. Você tem que prestar atenção. Será que toda reclamação do seu cônjuge por atenção sua, por estar carente, não é um pedido de socorro? Olha, por favor, eu não quero trair, mas me dá um pouquinho de atenção. Então preste atenção, porque muitas pessoas, muitos casais, Cristiane, o cônjuge descobre a traição e fala assim: poxa, eu nunca pensei que você iria me trair, nunca imaginei. Aí é que está o problema. A pessoa se sentiu segura demais na relação. Você se sentiu seguro demais e achou que você não precisava dar nada para tua esposa, dar nada para o teu marido, que ele e ela sempre estaria ali. E aí você acabou sendo surpreendido por uma traição. Por quê? Porque você deixou essa pessoa na fome e na sede de amor. É claro que a atenção do marido ou da esposa não vai suprir essa carência, né? Porque a carência é mais profunda. Então, simplesmente você dá atenção, você dá carinho, você fazer a sua parte naquele relacionamento não vai curar a carência. Nós vamos falar daqui a pouco como você pode se curar disso. Mas ajuda, né? Ajuda a evitar muitos problemas. Exato. Nós vamos ver agora esta matéria que fala sobre duas solteiras que, por causa da carência, recorreram à internet para encontrar pessoas para suprir um pouquinho do que estava aqui, o vazio que estava aqui. Vamos ler aqui alguns comentários antes dessa matéria. Preste atenção, você pode deixar lá no Instagram a resposta a esta enquete. Qual é o pior da carência? Esta é a pergunta que nós estamos fazendo no programa hoje. A Helena diz assim: o pior da carência é perder a capacidade de escolher o que realmente deseja. Quer dizer, qualquer coisa está bom, né? Qualquer coisa serve. Vamos à próxima resposta. A Cateliene diz assim: querer se envolver com qualquer embuste. Quer dizer, qualquer coisa basta, você aceita o que é ruim, se sujeita ao que é ruim. Próxima mensagem da Michele: apaixonar por um encosto. Essa foi forte, Michele. Você se apaixonar por um encosto. A carência faz até isso. Teve um que eu vi aqui, diz assim, a Dani Fonseca, ela falou assim: eu já aceitei um namoro de fachada com um amigo gay para não ficar sozinha. Olha só. Namoro de fachada com um amigo gay, para não ficar sozinha. Pois é, Dani. Espero que você tenha superado isso aí. Deixe seu comentário do que é o pior da carência na sua experiência, no que você já viveu, no que você já passou, conhecendo uma pessoa que passou por isso. Vamos agora a esta entrevista. Preste atenção. Será que você está cometendo o erro destas duas solteiras? Acompanhe. Imagine conhecer o amor da sua vida em um clique. Hoje em dia, muitos solteiros têm recorrido a aplicativos de relacionamento em busca de um novo amor. E para falar um pouquinho disso, hoje eu tenho aqui a Tamires e a Jaqueline, que já se relacionaram virtualmente, não é? Sim. Bom, no momento eu estava numa fase muito carente, né? E navegando nas redes sociais, entrei no relacionamento no aplicativo, na realidade, de relacionamento. E eu conheci uma pessoa, por conta da minha carência, eu acabei me apaixonando por essa pessoa. E fiquei escravo desse relacionamento por mais de um ano. Então, como naquele momento eu estava muito carente, eu me apeguei nessa pessoa. Na realidade, eu me apaixonei desde o primeiro momento que eu vi. E foi muito difícil, porque eu sofri muito por conta desse relacionamento, porque ele me desprezava, me tratava com palavras áspidas, me ofendia. E mesmo assim, quanto mais ele me desprezava, mais eu corria atrás dele. Mas como que eram as suas conversas? Porque tá bom, você estava carente, mas não foi assim: oi, você já se derreteu por ele? Como é que era? Infelizmente, a carência, ela faz com que, como se a gente ficasse cego, surdo. Parece que você não enxerga, né? E
E foram dias, né? No começo das conversas, né? A gente conversava vários assuntos. Tinha dia que ele era meio assim, um dia estava bem, outro dia não estava bem, né? Então, entre esses altos e baixos, começou a ter discussões. Eu acredito que ele era obcecado, possessivo, autoritário, machista. Não que eu consegui enxergar naquela situação. Naquele momento eu não enxergava. E você, Tamires, como aconteceu a sua história? Como eu era uma pessoa muito carente, eu tinha meio que um vício, vamos dizer assim, de sempre me relacionar com pessoas pela internet. Era a minha forma de me relacionar. Eu lembro que dos meus 2 últimos relacionamentos, que foram, um deles foi com um rapaz lá do Paraná, então era totalmente longe. A gente não se conhecia direito, não durou muito tempo. E o segundo, ele foi por um aplicativo de relacionamento. Você entrou nesse aplicativo de relacionamento buscando algo sério ou não? Sim. E aí eu acabei encontrando um rapaz que a gente começou a conversar e marcamos de nos encontrar. O que me chamou a atenção nele, que foi muito rápido o nosso relacionamento, porque em uma semana de se conhecendo só pela internet a gente começou a namorar, foi o fato de quando nós nos encontramos, ele me deu uma rosa. Aí eu, pronto, meu príncipe encantado. Eu falei, pronto, foi o único que me deu uma rosa, esse é diferente. Nós não nos conhecíamos, claro que não ia dar certo. Começou as brigas, começou as mentiras. Em quase um mês de namoro, a gente já tava num nível de briga que parecia que tava há anos brigando. Tava um desgaste tão grande emocional, porque ele mentia muito. E eu era muito possessiva, então eu pensei, poxa, aquela rosa que ele me deu, ele é diferente. Ele me deu motivos, né, pra eu desconfiar, porque ele conversava com uma moça, umas conversas muito estranhas. E eu pedi pra ele se afastar dela, ele excluía as conversas com ela pra eu não ver que ele continuou conversando. Então ambos estavam errados, eu era muito possessiva, muito, sabe, eu não queria que ele fizesse nada sem mim, sabe, não tivesse mais nenhuma amiga. Olha só. Vamos pausar aqui. A Tamires, ela ficou encantada porque ele deu uma rosa para ela. Uma rosa para ela era mais importante do que as mentiras que ele contava, que ele mentia muito, segundo ela, e tudo mais que estava dando errado no relacionamento. Ela focou naquela uma rosa. Oh, que romântico. Ele me ama. Primeiro encontro, uma rosa. Aquilo foi suficiente. Quer dizer, olha o cúmulo do que a carência pode fazer por uma pessoa. E a pessoa não se enxerga, ela não vê isso. Ela vê o quê? O romance. Porque o romance não é isso também, Renato. O romance não é um tipo de alento para os carentes, né? Tudo é romântico. Olha, é tão romântico. É tão romântico. Olha isso. Até um comentário que eu estava lendo aqui agora, que Brendo disse assim, assistir filme em casa e ter que pausar em cenas românticas para chorar. Quer dizer, por isso que o romance é tão assim, popular, né? O romance. Porque as pessoas estão carentes. E o romance, ele vem como um alento. Olha só, ele sorriu para ela. Eles entraram no quarto assim, e se esbarraram na rua e eles olharam para os olhos. Pronto, o amor chegou. Então, tudo que é pequenininho, que é irrelevante, a pessoa aumenta aquilo e faz aquilo uma coisa enorme, uma coisa linda, maravilhosa, romântica. E ela já vai pensando assim, eu vou contar essa história. Olha só, você carente aí, você fala isso. Eu vou contar essa história para todas as pessoas, alguns anos, quando eu estiver com as minhas filhas, com as minhas netas, e falar, quando encontrei o seu avô, foi assim. E aqui vai uma dica, né? Filme romântico não faz bem para quem está carente. Pois né? Mas é exatamente o que as pessoas carentes gostam, é o romance. Essa carência faz a pessoa se apaixonar até por quem nem sabe que ela existe. Né? Muita gente se apaixona por alguém da mídia, alguma celebridade, uma pessoa conhecida. Ela se apaixona por uma pessoa, vira aquele amor platônico, aquela coisa de escrever carta, de idealizar, de colocar fotos na parede, em casa, porque a pessoa se apaixonou pela ideia, pela imagem que ela viu na mídia. Ela nem conhece aquela pessoa na vida real, mas a carência é tão grande que ela fica idealizando como seria
se aquela pessoa fosse sua esposa ou seu marido. Então, vamos continuar assistindo aí a conversa da Isabela com estas alunas ex-carentes. Ser muito grudenta, muito chata, que fala, né? Porque quando a gente tá carente, a gente quer atenção só pra gente. A gente quer que a pessoa dê tudo dela como a gente tá dando o nosso tudo. Então eu queria o tudo dele, só que ele não estava disposto a dar aquele tudo. As duas enxergavam o lado ruim, mas não conseguiam sair da situação. Qual que foi a gota d'água assim que você falou, não, chega, aqui é meu limite, por mais que eu esteja muito carente, eu não preciso tanto assim dessa pessoa? Na verdade, primeiro teve um fundo de poço, vamos dizer assim, porque a última briga nossa foi muito horrível. Eu tava na casa dele, graças a Deus ele morava perto de mim, porque eu tava na casa dele, e eu tinha encontrado no celular dele umas fotos dessa menina. Então a gente começou a discutir. Eu comecei a gritar, comecei a xingar ele, comecei a brigar com ele. E eu até peguei a aliança e joguei na cara dele. E ele tentando me acalmar, e eu falei que eu não queria nunca mais ver ele na minha vida. Quando eu desci as escadas, eu saí correndo e tava escuro, era de noite, e eu fui que nem uma doida pra casa. E ele indo atrás de mim. Aquele dia, eu lembro que eu falei que eu não queria mais ver ele. E quando eu cheguei em casa, eu chorei muito, muito, muito. Porque passou na minha cabeça, eu só vi umas fotos, então passou na minha cabeça todo tipo de traição que ele poderia ter feito comigo, todas as mentiras que ele poderia ter contado. Então, eu comecei a chorar muito. E ele me mandou mensagem. Mais uma vez eu comecei a insultar ele, xinguei muito ele. E bloqueei ele, falei que não queria mais nada com ele e que eu até iria me matar por culpa dele. Eu tava tão obcecada por ele, tão obcecada, né? Que aí depois que aconteceu isso, eu falei, tá, não quero mais isso pra mim. E aí teve uma outra situação que a gente marcou, porque não dava pra gente se encontrar todas as vezes que a gente marcava, sempre aconteceu alguma coisa. E nessa questão da gente se encontrar, ele ligou, no momento eu não estava, eu tinha ido até um toalete e uma pessoa atendeu meu telefone, né? E aí pronto, dali eu não sabia que a pessoa tinha falado naquele momento com ele no telefone e ele falou palavras assim que eu acho que nenhuma mulher merecia ouvir, né? Quer dizer, eu não sei se naquele momento merecia a questão de merecer ou não, né? Mas as palavras foram muito, muito rude, foi muito, muito ofensiva. E aí eu olhei pra mim e eu falei, não, eu não preciso disso. A gente vê, Cristiane, pela história delas, que a pessoa carente, ela acaba atraindo dois tipos de pessoa. Ou ela atrai alguém carente como ela, né, que acaba se sujeitando às mesmas coisas, um relacionamento ruim, etc., fica insistindo em algo que é ruim porque também é carente. Ou, na pior hipótese, ela atrai uma pessoa abusiva, que vai se aproveitar da carência, manipulá-la, tirar tudo dela, porque pode, porque a pessoa simplesmente aceita. E essa questão abusiva, Renato, não seria o outro lado da carência, a outra face da carência? Porque a pessoa ela é tão carente, ela precisa tanto de uma outra pessoa que ela é capaz de abusar. Então ela maltrata aquela pessoa para deixar ela ali controlada, para ela ter controle e ter aquela pessoa sempre com ela. Sabe aquela pessoa que fica manipulando, né? O relacionamento, sempre fica manipulando, você coloca toda a culpa na pessoa, tudo porque ela quer controlar, ela quer manter ela ali. Se ela não, porque tem gente que paga para ter alguém. E tem gente que maltrata uma outra pessoa carente, obviamente, para justamente mantê-la ali, até chega a ameaçar, se você for embora eu me mato, que foi o caso da Tamires, falou isso, né? Quer dizer, a pessoa também tem, a carência não é só esse lado assim, tadinho, né? Tem um lado obscuro também. Nós vamos saber como que essas duas alunas resolveram o problema de sua carência. Hoje elas não são mais, são ex-carentes. Como elas resolveram isso? Vamos acompanhar. Foi quando eu recebi um convite, no meio dessa turbulência que eu estava vivendo, eu recebi um convite para ir numa palestra. E onde eu cheguei ali era a palestra da terapia do amor. E quando eu cheguei, que eu ouvi aquela palestra, eu simplesmente, foi um filme que passou na minha cabeça, eu falei, estou fazendo tudo errado. Foi quando eu realmente resolvi dar um basta. Então hoje eu sou uma pessoa que eu sei o que realmente, qual é o princípio de tudo entre você conhecer uma pessoa, até porque você tem que ter uma amizade.
Aí vamos dizer assim, que é uma cartilha. A terapia do amor, ela é uma cartilha. Ela te ensina do momento que você está, da hora que você chega, como você vai fazendo todo o passo a passo, se você tem que se curar, se você tem que depois reconhecer os teus erros, você tem que querer mudar. A minha mãe, ela me convidava muito pra ver. Tanto é que ela até me deu o livro do Namoro Blindado. E eu lembro que eu até quis jogar fora o livro. Porque eu disse, eu não vou ler isso daqui, eu não quero saber. Mas ela me convidou tantas vezes que eu acabei vindo. E eu entendi, vendo na palestra, que o erro estava em mim. E foi assim, praticando, obedecendo, escutando, que eu acabei entendendo e trazendo pra dentro de mim o fato de que eu posso sim ser feliz sozinha, ser feliz solteira, não depender dos outros, porque o relacionamento, ele não é pra completar você, ele é pra somar. Eu era o problema, a carência era a minha pessoa. Então eu procurei, no lugar errado, pessoas erradas. E o resultado foi dar tudo errado. Eu aprendi que primeiro conhecer e depois se apaixonar. Como você pode ver, a gente começou falando de aplicativos de relacionamento, mas a gente descobriu que a raiz por trás de toda desilusão amorosa tá na carência. Agora, como resolver a carência? Elas resolveram, as duas, quando começaram a aceitar o convite, começaram a vir às palestras, né? A Tamires até rejeitou nosso livro, queria rasgar, jogar no lixo. Mal sabia que ela estava rasgando a solução dela, né? Estaria rasgando a solução dela e jogando no lixo. Então, nós não podemos explicar aqui tudo que elas aprenderam nas palestras, não foi uma mágica, não foi um botão apertado. Então, vamos dar aqui pelo menos o primeiro passo, Cristiane, de como resolver a carência para essas pessoas. A primeira coisa que a gente precisa falar é o seguinte: todo ser humano é carente, de uma forma ou de outra. Sabe por quê? Porque todo ser humano precisa de companhia. Nós não fomos criados como uma ilha, como uma pedra, como um ser sozinho, independente. Nós temos dependência de ter alguém. Isso está dentro do ser humano e isso não é ruim. Então, todos têm um nível de carência, ok? O problema é quando isso foge ao seu controle, isso está na sua vida de forma que não é suprido, então você procura de formas extremas suprir essa carência. Aí começam os problemas. Mas todos nós somos seres carentes porque somos sociais. Eu sou carente porque eu preciso da Cristiane. Ela é carente, ela precisa de mim. Mas nós suprimos essa carência em nós. Então, o primeiro passo que a pessoa precisa entender sobre a carência é o seguinte: ela precisa de alguém, mas para que ela atraia alguém, para que ela tenha alguém e venha suprir essa carência de calor humano, ela precisa ser uma pessoa legal, uma pessoa que está bem, que não está complicada, cheia de suas questões mal resolvidas, porque se ela está assim, como é que ela vai atrair uma pessoa? E se conseguir atrair, ela vai fazer mal a essa pessoa, ela vai maltratar essa pessoa e vai ficar sozinha de novo. Então ela vai entrar num círculo vicioso de carência. Então, resolver a carência começa com resolver as próprias questões. Que foi o que aconteceu comigo. Quando eu estava já casada, eu tinha um marido já. Eu já era casada, né? Mas eu era carente. E, obviamente, a falta de sabedoria do Renato, por não me dar muita atenção, contribuiu com essa carência, né? Porque aí você depende muito, quando você não está bem resolvida com você, você depende muito mais disso, sabe? Esse é o problema. A gente pode ser carente pouquinho, você ser carente, mas você não precisar tanto assim. Por exemplo, se você está longe de mim por um dia ou 2 dias, eu não ficar ligando para você toda hora, escrevendo para você onde você está, pensando que eu vou perder você o tempo todo. Mas a carente é assim. Uhum. Então, uma pessoa, ela pode precisar de uma pessoa, mas não quer dizer que ela tem que ser essa pessoa que se humilha, que faz coisas até erradas para ter essa pessoa. É porque a pessoa que não é carente, Cristiane, aliás, que não cede à sua carência, ela também precisa de amor. Mas a diferença é que ela atrai o amor para si. Ela não vai atrás, ela não fica mendigando, implorando atenção. Atenção não se cobra, atenção se atrai.
E é isso que a pessoa carente não consegue fazer. Ela acha que para ter atenção ela tem que ir atrás, ela tem que caçar a pessoa para dar atenção para ela. E o que ela consegue? O oposto. Ela consegue rejeição, que as pessoas se afastem dela. Então, quando você resolve as suas questões, você se torna uma pessoa que se ama, você está bem e você acaba atraindo o amor que você tanto quer. Você entende muito melhor quem você é, sabe, como pessoa. Você, quando resolve a sua carência, você se encontra, você consegue entender o seu valor. Porque é fácil alguém chegar para você e falar, você tem valor. Tá, mas eu não sinto. Eu não sinto valorizada. A pessoa carente, que é mal resolvida, ela fica assim, mas eu não me sinto valorizada. Eu não consigo viver isso que vocês estão falando. Pois é, porque a teoria não basta para a pessoa carente. Ela está... É como se ela estivesse doente e ela precisa fazer um tratamento. É um tratamento, na verdade. Você precisa de fazer um tratamento, sabe? Se curar. Se curar dos seus pensamentos errados sobre você. Se curar das ideias erradas que você tem, sabe, colecionado a sua vida inteira, desde criancinha, que você viu coisas, você ouviu coisas, você colecionou muita coisa errada. E tudo isso causou essa carência dentro de você. Então você precisa se tratar, que aí é o tratamento, que é o que a Tamires fez e a Michelle também. Não a Michelle, a outra aluna que participou, elas duas vieram buscar essa ajuda, essa cura interior. É uma cura interior que a pessoa precisa, Renato. Então, por isso nós temos sempre falado, você quer resolver o seu problema? Então, comece a tratar de você, em primeiro lugar. Quer você seja casado ou solteiro. A terapia do amor, a palestra que nós fazemos, todas as quintas-feiras, ela tem ajudado as pessoas a se enxergar, se conhecer, se reconstruir, se preparar para amar e ser amadas. Então, se você quer dar o primeiro passo, nós fazemos um desafio para você. Um desafio. Especialmente você que diz assim, mas eu já tentei de tudo. Eu já tentei de tudo. Você não tentou de tudo se você ainda não tentou a terapia do amor. Você não fez as palestras presenciais, a escola do amor presencial que Cristiane e eu fazemos aqui no Templo de Salomão às quintas-feiras. Se você fizer as palestras, você vier, ouvir o que a gente vai falar, praticar o que a gente vai falar e não resolver, aí você pode dizer, eu já tentei de tudo. Mas até ter feito isso, você não tentou de tudo. Você tentou de tudo que você sabe, mas não tentou de tudo que há para fazer, para resolver esse problema da sua vida amorosa. Então, está aí o convite para você. Nesta quinta-feira nós fazemos o desafio da terapia do amor. Você não tentou de tudo até ter tentado a terapia do amor. É isso ou a opção? Você tem essa opção aqui. Você pode abraçar a vassoura, se acostumar a abraçar a vassoura, ou então me dá aí essa almofada. Peraí, deixa eu pegar a almofada aqui. Presta atenção. Olha só. Ou a vassoura ou a almofada. Você vai ter que se acostumar com isso aqui. Se acostume. Porque se você não quer tratar de você para se tornar um bom parceiro, então só a vassoura e a almofada vão te aguentar. Bom. Vamos saber aí agora, Cristiane, um acontecimento da semana. Nós tivemos aí a notícia da morte do príncipe britânico, né, que de 99 anos, e o casamento, se não me engano, de 72 anos, mas nem todo mundo admirava esse casamento aí tão longevo. Vamos acompanhar a matéria desta cantora que elogiou o casamento duradouro dos dois, mas foi atacada por alguns dos seus seguidores. Acompanhe. Por que será que o mundo atual anda tão anti-casamento? Um exemplo foi só a Lana Del Rey postar sua admiração pelo casal real britânico por completar 73 anos de casados para a cantora ser criticada. Lana já esteve no centro de diversas polêmicas pelas suas postagens.
E essa última veio à tona quando ela publicou em suas redes sociais várias fotos antigas da Rainha Elizabeth com o marido, o príncipe Philip, que faleceu na semana passada, aos 99 anos. Na legenda das fotos, ela comentou: "Eu sempre amei o jeito que eles amavam." A cantora tem quase 19 milhões de seguidores e foi detonada por alguns deles. "Exclua isso, não posso defender você", respondeu um fã, enquanto o outro sugeriu: "Apaga isso." Outros ainda levaram a polêmica de que a rainha e o príncipe eram primos, querendo dizer que isso não era natural. Com o número de separações aumentando cada vez mais e os casamentos durando cada vez menos, não seria o caso de se comemorar um dos casamentos mais longevos da história? Pois é, o que você puder falar do casamento dos dois, seja qual for, né, o argumento, qual o problema de congratular um casamento de 73 anos? O problema, Renato, é que as pessoas, elas têm muita questão mal resolvida dentro delas. E, por exemplo, muitas pessoas, eu imagino, que também não gostam de saber que nós somos casados há 30 anos, 30 aninhos, né? Por quê? Porque justamente por causa da carência. A pessoa carente, ela está tão mal dentro dela que ela não gosta de ver ninguém feliz. Ela não acredita, ela sempre duvida, não é possível que eles ficaram 73 anos felizes. Então as pessoas, duvido que esse casamento, eu acho que esse casamento era de fachada, eu acho que é isso. Começa a achar um monte de coisa, mas por que elas veem assim? Porque elas estão assim, sabe? Elas têm que viver de fachada, elas têm que mostrar alguma coisa que elas não são, para ter atenção, para ter carinho de outras pessoas. Essa é a razão. Não é porque você não tem que não existe, não é? Pense nisso. Não é porque você não tem, nunca viu, nunca descobriu, nunca vivenciou, que não existe. Você simplesmente precisa descobrir. E talvez o primeiro passo para você descobrir é deixar essa incredulidade, deixar essa amargura que está aí dentro de você. Use a sua inteligência. Quando você vê uma pessoa rica, milionária, e talvez, se você for uma pessoa pobre, você não vai dizer assim, não, riqueza não existe. Não existe não, porque olha só, eu sou pobre. Não é assim que você pensa. Tampouco você deveria pensar quando você vê um casamento duradouro, por mais que tenha havido lutas. Claro, porque qual casal, nenhum casal que está junto há 30, 40, 50, 60, no caso dele 73 anos, viveu num mar de rosas. A vitória está em ter passado por tudo que eles passaram e permanecido juntos. Aí está exatamente a vitória, ok? Mas vamos tentar evitar aí um casamento de acabar em apenas 3 anos, Cristiane. E o casamento do casal do laboratório é somente de 3 anos e veja só como é que está. Então, amor, às vezes eu acho você muito imaturo, ao extremo, assim, em determinado assunto. Porque, por exemplo, assim, às vezes acontece alguma discussão com a gente e você, ao invés de vir sentar e conversar pra gente poder resolver de duas, uma, você foge do assunto, ou então você vem e, ao invés de assumir uma responsabilidade de um erro que você cometeu, você vem e joga pra cima de mim aquilo, entendeu? Então, tipo, você me culpa pelos seus erros. E já teve dias da gente discutir e você não ter coragem de sentar comigo pra conversar e eu estar do seu lado e você me chamar no WhatsApp. Não, depende, porque tem situações que eu prefiro não responder na hora, porque eu sei que você vai perder a cabeça, você é explosivo, você não sabe ouvir. Concordo em algumas situações na parte de ser explosiva, porque assim, ó, tem dias que o teu erro é tão, assim, estrondoso que se eu não me
não me fecho, assim, não fico séria com você, porque assim, chegar em você e confrontar é pior, porque é mais frustrante ainda pra mim. Porque, por exemplo, assim, quando você erra comigo e eu vou te cobrar aquilo, te confrontar, falar assim, olha, Michel, conversar com você, que era o que eu queria que você fizesse comigo quando eu errasse, mas de uma forma madura, você já logo reverte a situação e joga tudo aquilo pra cima de mim. Tamires, eu não deixo tudo pra você. É que o meu jeito, às vezes, quando eu quero resolver as coisas, não é no teu jeito, assim, na hora, no nervosismo. Eu prefiro pensar pra resolver. Você faz as coisas sem pensar. Quantas coisas você fez sem pensar e depois eu falei pra você, por que você não pensou antes, por que não fez antes? E você é extremamente orgulhoso. Às vezes você é grosso, estúpido, grita comigo e eu vou falar, por que você tá gritando? Aí você grita mais ainda, aí eu vou tentar conversar, você fala, acabou a conversa aqui. Acabou a conversa aqui. A gente não chega numa solução, vira os dois de cada lado, dorme brigado. Nem você fala que eu altero, eu falo alto às vezes, mas não por falta de educação, é o meu jeito de falar errado, mesmo que às vezes eu falo alto. Mas eu não xingo você, te ofendo você com palavrão, eu não te ofendo pelo teu passado. Você pega do teu passado para usar contra mim, ou falando dos teus ex, que eu sou semelhante a eles, ou quando você me ofende com palavrão, que quando a gente tem algum problema, você usa palavrão para ofender minha família ou para ofender eu com palavrão. No sentido de palavrão, aconteceu há 3 meses atrás que a gente teve uma discussão depois de casado e você me ofendeu com palavrão, sim, que você estava no banheiro e eu passei e você me xingou, me ofendeu com palavrão. No outro dia você veio me pedir desculpa, como eu faço com você quando eu te ofendo, mas sim, você já me ofendeu com palavrões. E no sentido assim, de você falar, eu falo alto. Não, é diferente falar alto e ser grosso. Pra ser grosso, você pode falar até baixo, entendeu? Então, tipo, a tua estupidez, a tua grosseria de desde quando a gente tá casado, me assustou demais e me desanimou. Porque eu falei assim, nossa, uma pessoa que outrora tinha tanta paciência, hoje é grosso, é estúpido comigo, entendeu? Você é feito de fases. Tem uma fase que você é amoroso, carinhoso, um grude. Tem outra fase que você nem na minha cara olha. Tem a outra fase que você é o que julga. Tem outra fase que você é o nervoso. Então, tipo, cada hora você é de um jeito. E eu não sei lidar com tantos Michel assim. Por exemplo, agora estou falando com vocês, você tá disfarçando ou não querendo ou confrontar, não querendo resolver o que eu tô falando. Você sempre faz isso. Não, é que parece que você tá outra pessoa, não tem nada a ver com as coisas que você tá falando. Eu não concordo com muitas coisas que você falou aí. Nada a ver. Você tinha que melhorar, você quer receber muito e nem faz tanto por isso. Você só quer receber. E às vezes eu começo a fazer. Eu sei que eu tenho que pensar em um retorno, só que mesmo assim, cara, eu não vejo nada de volta, entendeu? Aí você fala, é frustrante, cara, não é hoje. É 3 anos, você sabe que no namoro eu fazia mais ainda. Mentira. Eu fazia tanto, aí não recebia nada. E às vezes você nem faz isso, cara, perto do que eu faço ainda. Você não faz nada. Você não tem feito nada. Perto do que um dia você fez, nada. Pra querer também receber algo de mim. E quando você faz, pelo menos você tem o meu reconhecimento. E eu que dou minha vida pra você e nem reconhecida e respeitada eu sou. Olha só, nós vamos fazer um laboratório diferente desta vez. Nós vamos postar a história da Tamires e do Michel no Facebook da Escola do Amor. E você, aluno de casa, você que é aluno há muito tempo, você vai dar as dicas para o Michel e para a Tamires. E Michel e Tamires, vocês vão ter uma semana aí para vocês visitarem lá a página da Escola do Amor, assistir a conversa de vocês, porque se assistir também ajuda, e ver os comentários dos nossos alunos. E sábado que vem, Cristiane, nós vamos destrinchar esse laboratório aqui. Sábado que vem nós vamos falar com a Tamires e com o Michel. Os dois têm que resolver muitas questões aí que eles nem falaram, mas que estão ali nas entrelinhas. Tem jeito para eles, você acha, alunos? Então, se você tem uma dica para a Tamires, se você tem uma dica para o Michel, você vai deixá-la lá no Facebook da Escola do Amor. Nós vamos postar daqui a pouquinho, alguns minutos, vamos postar só o laboratório. E você vai deixar o comentário lá, no laboratório, para os dois, tá bom? E sábado que vem a gente vai ler aqui alguns comentários, dicas dos nossos alunos, e vai também dar as dicas, os professores vão aconselhar ao casal, tá bom? Lembrando que nesta quinta-feira, Cristiane e eu esperamos por você na volta das palestras presenciais aqui em São Paulo. Os decretos do Estado já permitem agora que as palestras voltem a acontecer presencialmente. Então, convidamos você, casal, você, esposa, você, marido,
acompanhado ou só, você divorciado, viúvo, você solteiro, que quer aprender o amor inteligente para estar com a gente. É nesta quinta-feira, 8 horas da noite, aqui na Celso Garcia, 605, no Brás. A palestra é gratuita, com estacionamento e creche também disponível para vocês. Tudo gratuito. Até lá, alunos. Tchau, tchau. Tchau.